Manda aquela explicação que gerou polêmica. É Jesus ou não? Segundo Pedro. Claro que é, cara. Não há dificuldade nenhuma, cara. Eu já até expliquei isso. Né? Tá num dos posts aqui. O soberano Senhor ali que os resgatou é uma confissão externa. Por isso que eles são falsos profetas. Antes de alguém ser achado como falso, ele é verdadeiro. Ele é achado falso pelo texto mesmo por conta de dissimulação. Então ele é tido como alguém verdadeiro, ele tem uma confissão de fé, ele é um cristão, ele é um pregador. Ele começa a introduzir heresias por dissimulação, achado como falso, e com isso ele começa a negar o soberano que o resgatou, mostrando assim que ele realmente não foi resgatado. E o problema é que no arminianismo, cara, Cristo não resgatou especificamente ninguém. Então esse texto é péssimo para os arminianos. Hugo, explica o texto que causou polêmica no debate do Walter. Vamos lá. Assim como no meio do povo, 2 Pedro 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro, ele diz, de uma forma profética e futurística, um haverá entre vós. Ele não está falando que há, pelo menos não nesse texto. Ele está falando, haverá entre vós o quê? Falsos mestres. Então a ponderação futurística que Pedro faz aqui aos crentes é um haverá. E quando ele denota o que haverá, ele já define o que haverá como falso. É um falso mestre. Percebem? Em nenhum momento Pedro já estabelece esse mestre como um mestre regenerado, como um homem de Deus, como uma alma salva, como uma pessoa que realmente está trabalhando para o reino. E em algum momento ele bebe uma cervejinha na Assembleia de Deus e perde sua salvação. Pelo amor de Deus, né? Pedro fala assim, haverá entre vós falsos mestres. Isso já infere que eles não são cristãos verdadeiros, mas são pessoas nominais. E o que eles fazem? Eles introduzem dissimuladamente. Percebe? Eles são falsos, eles são dissimulados, e eles inserem o quê? Heresias destruidoras, ou seja, eles são hereges. Então Pedro já estabelece esses caras que haverá como falsos, dissimulados e hereges. E negadores da fé soberana do Senhor. A fé que eles mesmos dizem. No final Pedro ainda diz que esse tipo de persona traz sobre si repentina destruição. Então, assim, esse termo de repentina destruição dá um sentido de perdição eterna também. Então, qual é a característica? Porque, sabe o que não sei quem, hebraísta, sei lá quem é esse cara, sabe o que ele quer fazer aparecer? Esse cara aqui é o cristãozinho gostosinho, que vai no culto e tal, aí chega o carnaval, bloco do chiclete com banana, bota ali um abadá, aí não vai no culto da Assembleia de Deus, aí toma uma cervejinha e perdeu a salvação. Ele está negando o soberano que o resgatou. Pelo amor de Deus, cara, olha o que Pedro diz. O cara é falso, o cara é dissimulado, herege, ele é negador da fé e ele traz sobre si repentina destruição. Essa pessoa é salva onde? Já que Pedro bota de um sentido futurístico, haverá, ou seja, pessoas no meio cristão que serão crentes nominais, que serão pastores. Cara, por exemplo, esse texto aqui se aplica facilmente aos pastores assembleanos, aos pastores pentecostais e neopentecostais. Por quê? Eles são falsos mestres. Eles introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. Eles renegam com a ortopraxia deles o soberano que eles dizem que os resgataram. Por exemplo, como eu falo, cara, na frente de todo o universal tem Jesus Cristo é o Senhor, mas nem por isso é. Entende? Para alguém ser achado como falso, primeiro ela tem que se vender como verdadeira. Então, ao negar essas coisas, eles estão negando o soberano que os resgatou. Resgatou em sua profissão de fé, não verdadeiramente. Pois Pedro fala, haverá, e eles são falsos, é futurístico. É mais claro ainda quando você lê o restante do texto, né? Que parece que esse hebraísta não lê, né? Olha o seguinte,
e atrairão para si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, os caras são libertinos. E por causa deles será difamado o caminho da verdade, percebe? Eles são falsos, a profissão de fé deles é anulada. Também movidos por avareza, tá vendo? A definição de pastores pentecostais e neopentecostais. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vou continuar lendo. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, tá vendo? Um viver ímpio. Não estão falando de crente verdadeiro aqui, cara. Aí tem que ser muito desonesto, na moral. Muito desonesto. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque justo... Eu vou pular para a parte que eu quero ler. 12, que é o seguinte. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e feitos para destruição. Dupla predestinação aqui, cadê? Falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Cadê, cara?